O que eu preciso saber para implantar cargos e salários na empresa? Eu sou Cláudio Menezes e nesse vídeo eu vou explicar o que você precisa para implantar um plano, um processo de cargos e salários dentro da sua empresa, que necessariamente não precisa ser nada complexo. Para você criar cargos e salários na sua empresa, você precisa definir basicamente dois aspectos. Quais são os cargos, elencar os cargos e ter a descrição desses cargos, ou seja, quais são as atividades, quais são as habilidades, as competências de cada cargo. Pronto. Feito isso, o que você precisa fazer na sequência é entender se, por exemplo, na tua empresa existem cargos em faixas diferentes, exemplo, pleno, sênior, definir também na descrição qual é a diferença entre um e outro. Porque normalmente você tem, dentro de processos como esse, pessoas na mesma atividade, nessa condição diferente, pleno ou sênior. Não pode ser somente pelo salário. Explico por quê. Na legislação trabalhista, e esse é um detalhe importante para ter cuidado, diz o seguinte: você até pode remunerar de uma forma diferente, considerando dois aspectos. O primeiro, a pessoa não pode ocupar o mesmo cargo e ganhar de forma diferente, ou seja, ser mais remunerado que o outro, se o prazo, se a diferença de contratação entre um e outro for de 2 anos, for menor que 2 anos. Mas existe uma regra que você pode explicar essa condição, que é exatamente colocando essa atividade que a pessoa, o profissional tem, em que o outro não tem. E aí é onde você elenca a questão do pleno, do sênior e tudo mais. Mas isso tem que estar especificado. Não adianta você simplesmente falar assim, é que esse cara é pleno, esse outro aqui é sênior. Só falar não adianta. Precisa ter algo diferente nas suas atividades, na sua descrição, que comprove isso. Isso tem uma conotação não somente para atender a legislação trabalhista, mas também para fazer sentido você pagar salários diferentes ou salários maiores, único e exclusivamente, por exemplo, por tempo de casa. Isso não faz nenhum sentido. Mas vamos lá. Na implementação de um plano de cargos e salários, a gente discute sobre isso. Mas voltando à simplificação. Bom, elenquei os cargos, tenho as descrições de cargos, então eu preciso criar métricas, eu vou criar o ranger entre um cargo, o menor cargo e o maior cargo, preciso ter essa especificação, eu preciso entender qual é a amplitude disso e eu preciso ter também a diferença média entre as funções. Há uma fórmula que você pode aplicar nesse momento para você criar ali um plano bem bacana, bem direitinho. Aí você pode criar também steps horizontais, que é o que a gente acabou de falar agora há pouco, porque você tem uma pessoa no mesmo cargo, mas ela não vai necessariamente subir. Por exemplo, você tem um assistente, ele passa a ser um analista. Não, ele pode ser um assistente. Eu não gosto de usar júnior. Não gosto. Eu acho que estou lá, assistente administrativo. Bom, então eu tenho assistente administrativo, eu tenho assistente administrativo pleno, eu tenho assistente administrativo sênior, ok? Eu posso até ter mais steps, mais bases. Eu costumo trabalhar nos planos que eu desenvolvo em 5 steps, colocando o terceiro step como uma média de mercado, aí falando de salário, e os outros como salário de entrada, depois o outro salário que eu posso chamar salário para evolução, ou seja, ele está num patamar em que ele está em condições ou prestes a ocupar um cargo num nível acima. Nós não vamos entrar nesse detalhe também. Então aí eu tenho, quando eu defino esses steps horizontais, eu já tenho um posicionamento e aí eu vou fazer uma pesquisa de salários. Eu preciso fazer a pesquisa de salários dentro do mercado. Por quê? Porque não é simplesmente colocar os salários da empresa. Você tem que saber quanto o mercado paga. Com base com o que o mercado paga, e é perfeitamente possível você conseguir pesquisas sem necessariamente pagar fortunas ou sem necessariamente gastar muito dinheiro ou participar de uma pesquisa salarial. Você consegue isso em alguns sites, eles por valores baixos até você pode se colocar dentro daquele site e conseguir pesquisas bem elaboradas. E você também tem pesquisas aí no mercado que você necessariamente não tem que pagar, dá um pouco mais de trabalho de conseguir fazer essa pesquisa, de elaborar a pesquisa, mas vale muito a pena. Uma vez que você fez essa pesquisa de mercado, eu vou fazer então um comparativo com os meus salários internos, os meus salários que eu pratico. Então, na verdade, você vai ter duas referências. Você tem a base de salários da empresa e você tem a base de salário do mercado. Beleza? Ótimo.
A partir daí é feita uma pequena análise para quê? Para que você entenda se os seus salários estão dentro do mercado, fora do mercado, para baixo ou para cima, e de que forma você pode equalizar isso. A empresa pode parar aí, isso que eu falo. Não é necessário você implantar. A empresa tendo a ferramenta, ela precisa ter a consciência. O que é a consciência? Olha, fizemos aqui o levantamento, temos aqui um plano de cargos e salários. O que você, empresa, precisa entender? Sempre lembrando que empresas são as pessoas de comando, as pessoas que tomam conta do negócio, que tomam as decisões. Ela precisa ter a seguinte consciência. Tá aqui. Se você paga pouco, né, a pesquisa mostra que você paga pouco para os seus cargos, provavelmente vão acontecer duas coisas. Primeiro, o nível do profissional que você vai ter não vai ser o mesmo de que o mercado tem, porque o mercado paga mais. Isso é um ponto. Se você paga acima do mercado, você está inflacionando a sua empresa. Inflacionando a sua empresa, claro que existem até condições em situações que isso pode acontecer sem problema nenhum. Quando você inflaciona demais, você tem o seguinte problema, porque você poderia ter alguém do mesmo nível técnico, conhecimento, de comportamento, de habilidade e tudo mais, por um valor menor. Então não faz sentido isso. Então aí você precisa traçar uma estratégia para isso. Mas ok. E você tem aquele cara, né, aquele profissional que ganha o que o mercado paga. Onde eu quero chegar? Se você tem pessoas que ganham menos que o mercado, é fácil o mercado levar embora. Se você tem pessoas que ganham o que o mercado paga, opa, então eu estou equilibrado, eu só preciso ver qual é o meu mecanismo de retenção, que não é salário, que não é remuneração, que eu preciso tomar cuidado. Não basta você pagar o que o mercado paga, é preciso observar também o que o mercado entrega em termos de benefício, condições de trabalho e tudo mais. E aí, por último, quem tem salários mais elevados, você precisa ponderar que esses salários são maiores, se essas pessoas de fato têm o mérito para ter o salário maior. Não pode ser por tempo de casa, não pode ser por amizade, não pode ser só porque a pessoa é boa. Aqui a gente está discutindo um plano de cargos e salários sério. A gente está discutindo em falar de cargos e salários de uma forma realista, conversa de gente grande. O que acaba acontecendo? As empresas, elas ficam fadadas a seguir o mesmo rumo a vida inteira, porque simplesmente desconsideram algumas regras básicas de crescimento. Ah, mas a empresa funciona há muitos anos e nunca deu problema. A questão não é como ela funciona, é como ela poderia ter funcionado. Ela poderia estar indo muito mais longe se ela fosse um pouco mais profissional. Mas ok, vamos voltar aqui para a questão de cargos e salários. E aí você pode, se quiser incrementar esse cargos e salários, né, esse plano de cargos e salários, você pode criar uma escala evolutiva, porque eu criei todas as métricas, com as posições, quem ganha quanto, os cargos, né, os steps, tal, bonitinho, beleza. Agora eu quero criar carreira, eu quero incrementar um pouco mais e colocar carreira. Você pode usar um sistema que chama sistema de pontos abertos. O sistema de pontos abertos, você define algumas métricas, como por exemplo, impacto, tomada de decisão, esforço físico, esforço mental. Então você pode criar algumas métricas. Essas métricas têm uma pontuação e um peso, e ela vai criar isso e elencar em torno dos cargos. A partir daí você tem, inclusive, automaticamente, depois você cria toda essa condição, os níveis salariais de cada cargo. Dali para frente fica muito mais fácil você implementar um plano de carreira, certo? Mas o que eu quero aqui mostrar para você, neste vídeo especificamente, é a questão do plano de cargos e salários. Vou repetir, para ficar muito claro. Não precisa implantar. A empresa precisa, de início, digerir. Empresas que nunca tiveram isso, nunca se preocuparam com isso, elas aumentam quem quer, para quem elas querem dar, vai muito pela conversa, vai muito pelo que escuta, vai muito pelo tipo assim, é o que eu posso pagar, e aí ela nunca descobre porque ela não tem um time forte, porque que é isso, porque que é aquilo. Não adianta a conversa de que, não, mas aqui a gente tem um ambiente muito bacana, não adianta a conversa de que, não, porque a liderança é ótima, se você não remunera da forma correta. Não remunera da forma correta, você não vai ter o profissional que você poderia ter. Ponto. Ponha isso na cabeça, beleza? Ou seja, você é um profissional de recursos humanos, você não é um profissional de recursos humanos, quer implantar isso dentro da sua empresa, tenha isso como regra básica. Colocou isso para funcionar? Ótimo. Aí você pode começar a evoluir no segundo momento. Mas no mínimo que você tem que ter para poder entender o que é isso, você não precisa ser um as, né, um expert no assunto, o mínimo é fazer essa lição de casa aí bem simples, bem fácil, e tenho certeza que o resultado é muito positivo. É muito positivo. Por quê? Uma coisa é você não saber o que fazer com aquilo, porque você nem tem aquilo na mão, mas a partir do momento que você tem informação na mão, você pelo menos vai
refletir um pouco mais na hora de tomar alguma ação relacionada a uma contratação, a uma demissão, né? A um ajuste das pessoas internas e tudo mais. Beleza? É isso. Nesse vídeo eu queria passar para você como implantar um sistema de cargos e salários de forma bem simples. Outra coisa, só para finalizar, não importa o tamanho da empresa, não importa. Você pode ter 10 funcionários, você pode ter 800 funcionários, 10 mil, não importa. O tamanho da empresa não importa. Você pode ter cargos e salários aonde você quiser, certo? Compartilhe esse vídeo, pode ter outra pessoa aí que se interessa, pode ter alguém que está precisando dessa dica aí, compartilhe o vídeo, segue lá nas redes sociais aí. Enfim, estou aqui à disposição e vejo você em breve para mais um vídeo falando sobre recursos humanos, sobre carreira, sobre pessoas, sobre profissionais, enfim, tudo que está relacionado nesse mundão de meu Deus de pessoas. Até mais, te vejo em breve. Tchau, tchau.